Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está entrando na sua tela. Semana de 13 a 19 de setembro e o Mural de Notícias. O que acontece com Eduardo Cunha após a cassação? Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, diz MPF. Fundadores do Mercosul impedem que Venezuela assuma o bloco. Estados Unidos conclui acordo de ajuda militar recorde com Israel. Indústria do açúcar influenciou pesquisa científica, aponta estudo. E claro que uma vez lido o mural aí de notícias, nós vamos para aquela aulinha de destaque. E vamos então para a aula de destaque. O que acontece com o Eduardo Cunha após a cassação? Então, está aí uma pergunta que eu também gostaria de fazer ao grande e brilhante pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, que não foi uma, mas foram várias e várias vezes, assim, grandes e derramando todo aquele elogio para esse deputado federal, que, como você já sabe, em 2015 foi eleito como presidente da Câmara do PMDB do Rio de Janeiro, e com ligações estreitas, porque afinal de contas é membro efetivo da Assembleia de Deus. E aqui fica também um lembrete, hein? Nada contra os evangélicos, mas tudo contra pastores espertos. Então, gostaria de fazer essa pergunta ao então Silas Malafaia, mas é claro que o Silas Malafaia não vai ter nenhum tempo para mim, porque quem sou eu? Apenas um professor de atualidades. Mas voltando aqui ao assunto mais sério, Eduardo Cunha, como você já sabe, foi cassado. Nem tudo está perdido nesse país. Então, após o impeachment da tia, né, tchau querida, agora temos o impeachment do tio, tchau querido. Isso, Eduardo Cunha está fora do jogo. Ele que já foi considerado o homem mais poderoso da República, até um tempo atrás. Eduardo Cunha comandava aí um esquema, né, político, ali do Centrão, não é? De aproximadamente 170 deputados federais. Isso não é pouco, é muito para quem não só chegou a presidência da Câmara, mas chegou já com a seguinte proposta, que era realmente incomodar a ex-presidente Dilma, já que essa não o apoiou para ser eleito como presidente da Câmara dos Deputados, sendo ele do partido de situação, até então era partido de situação. Eduardo Cunha vai ter que responder então agora, porque perde o fórum privilegiado, foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal, isso também você deve lembrar, não foi? Foi afastado, o que já demonstrava que o cacife dele já não estava tão alto assim. Então, após o julgamento do impeachment, né, da ex-presidente Dilma, que redundou no que você já sabe, o impeachment, chegou a vez então de Eduardo Cunha, e não adiantou quase ir às lágrimas na sua defesa, acompanhou até o fim o julgamento, e aí deu no que deu, e ainda bem, cassado. Agora esperamos, eu acho que não sou só eu ou nós aqui do NEAF, esperamos que ele responda pelos crimes cometidos, porque ele cometeu sim os crimes a que ele foi acusado, ele, a esposa, a conta na Suíça e por aí vai. Então, é claro que quando eu for agora aqui mostrar o slide para você, como você já está vendo aí,
Você vai pegar esse link que está aí embaixo, vai acompanhar, vai ler, vai praticamente pesquisar, porque afinal de contas trata-se de um assunto sim que pode cair numa prova de atualidade se não dá para escorregar num assunto tão comentado como esse. Fechou? E continuando aqui o nosso top, tá aí Brasil Política. Lula era o comandante máximo do esquema da Lava Jato, diz o Ministério Público Federal, através de um de seus grandes representantes, Deltan, Deltan Dallagnol. Oh, mas esse nome, né? Deltan Dallagnol, um bonito nome para um simpático rapaz de 35 anos, que já apareceu no Jô Soares, já foi entrevistado mais de uma vez, e claro, segundo até o próprio Reinaldo de Azevedo, estou falando do Reinaldo de Azevedo, da Folha de São Paulo, o brilhantismo, não é? Os holofotes foram muito brilhantes para o Dallagnol, e é por isso que ele realizou esse desastre, que foi esse PowerPoint, que agora virou um meme mais utilizado aí a semana passada. E claro, como lembra o próprio Lula, ele é um concursado, não vai responder por isso. E fica então o recado, cuidado com o PowerPoint na hora de apresentar, porque não adianta você dizer que está convicto, é preciso que haja provas, não é? Está aí o segundo slide, não é? A denúncia abrange 3 contratos com a AES, Petrobras, diz que 3,7 bilhões, e por aí vai o link aí embaixo para depois você conferir se o procurador, não é? O Deltan Dallagnol está com a razão. Relação. Operação Lava Jato e MPF denuncia Lula. Sugestão de leitura, Lula sob investigação. Mundo Mercosul. Fundadores do Mercosul impedem que Venezuela assuma o bloco. Então já é definitivo, a Venezuela não vai assumir, né? A Venezuela do senhor Nicolás Maduro, que está muito brabo com tudo isso, mas sabemos a situação em que está vivendo a Venezuela e o Mercosul, esse bloco econômico regional, em que agora só falta concretizar de vez a entrada da Bolívia, porque a Venezuela já faz parte, e pela ordem, esse semestre deveria ter a presidência da Venezuela, mas não vai ter não. O Uruguai ficou aí um tempo levando em cima do muro, tomou a sua posição e é definitivo. Venezuela não vai presidir o bloco econômico. Relação. Mercosul e Venezuela impedida de assumir a presidência do bloco. Sugestão de leitura, Venezuela rejeita a decisão que impede liderança do Mercosul, diz chanceler. Mundo Segurança. Estados Unidos concluem acordo de ajuda militar recorde a Israel. Então, candidato, você que me acompanha aqui sabe que quando eu vou falar de Oriente Médio, eu sempre lembro, o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio se chama Israel, depois vem a Arábia Saudita, né? Centro do judaísmo, centro do islamismo sunita. Os dois se dão bem, viu? Israel e Arábia Saudita não tem problemas de inimizades. É muito diferente a situação do governo de Israel com a questão palestina, é outra história. Mas, é claro, Obama está aí fechando seu governo, entre outras promessas, a ajuda a Israel, a quem? E é importante lembrar isso, né? O ano passado, Benjamin Netanyahu, esse senhor que está aí ao lado do Obama, esteve no Congresso dos Estados Unidos, a convite do Congresso, e criticou a política americana por Oriente Médio por causa daquela questão do Irã, aquele acordo nuclear do Irã. Então, o Benjamin Netanyahu
criticou veemente ao presidente Obama, mas agora deve estar muito feliz com essa ajudazinha aí de alguns bilhões de dólares para o orçamento militar de Israel. Está aí o segundo slide. Relação: acordo de ajuda militar entre Estados Unidos e Israel e acordo recorde de bilhões de dólares. Sugestão de leitura: Estados Unidos e Israel acertam detalhes de ajuda militar. Mundo Saúde. Indústria do açúcar influenciou pesquisa científica, aponta o estudo. Então, é claro que esse poder, essas grandes empresas que atuam no setor de alimento conseguem manipulação. O açúcar vem sendo, sim, condenado. Um dos motivos que é importante é lembrar que o açúcar ele pode aumentar a sua taxa de colesterol. Hoje sabemos que no Brasil, e não é só no Brasil, nos países industrializados e ricos também, a principal causa de morte interna é doenças do coração, que pode ser agravado pela obesidade, que pode ser agravado pela alta taxa de açúcar e por aí vai, não é? Tá aí o link. Relação: indústria do açúcar oculta dados científicos. Problemas de saúde causados pelo consumo de açúcar. Sugestão de leitura: novo composto freia doença renal causada por diabetes, diz estudo. E vamos então à solução do desafio da semana passada. E para você que não sabe, está aí a questão, que inclusive traz o sobrenome errado aí de um ministro, Tombini, mas depois a gente conserta isso. Mas aí, vamos lá. Já leu, já escolheu a alternativa? Isso, é a alternativa A? Pois é, alternativa A. Então, como diz aí o próprio texto, o presidente atual do Banco Central está reclamando, e com uma certa razão. Por quê? Os interesses do coletivo não podem prevalecer, o interesse do individual não pode prevalecer sobre o coletivo. Em se tratando de inflação, cada um aí no país vai ter que dar a sua cota. Agora, é claro que é importante lembrar que se o país está com um alto custo interno, nós temos aí nossas contas internas estão estourando, e ao mesmo tempo ministros do Supremo Tribunal Federal querem aumento, e isso a gente já sabe, tem o efeito cascata. É importante lembrar aí desses dizeres do atual presidente do Banco Central. Por quê? Porque se a gente quer acabar com o custo Brasil, se a gente vai realmente querer combater a inflação e diminuir os gastos exorbitantes do governo, isso tem que ser uma conta paga por todos nós e não só pela população. Beleza? E vamos ao desafio dessa semana. Primeira grande epidemia de Zika vírus acontece no Brasil, diz infectologista IG, em 3 de janeiro agora de 2016. Está aí disponível, tudo, o link bonitinho. Entre as doenças possivelmente causadas pelo Zika vírus, encontra-se a anencefalia, B, paralisia infantil, C, síndrome de Guillain-Barré, D, a malária ou E, a febre amarela. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 13 a 19 de setembro, esperando que você tenha gostado e esperando que você me veja a semana que vem aqui, nesse mesmo estúdio, nesse mesmo canal. Beleza? Boa semana para vocês, bom estudo e até a semana que vem.